Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 5 horas. Jornal das 5, com a edição do Miguel Videira. Miguel, é revelado a esta hora um novo balanço da taxa de participação nas eleições presidenciais deste domingo. O último balanço intercalar antes do encerramento das urnas às 7 da tarde. Ao meio-dia, registava-se uma subida de 4 pontos percentuais face às eleições de 2021. Tinham votado 21% dos eleitores recenseados. Ora, acaba de ser revelada a taxa de participação até às 4 da tarde. É de 45,5%, compara com os 35,4% nas eleições de há 5 anos, em 2021. E, portanto, contas feitas, há uma diferença de quase 10 pontos percentuais, uma subida acentuada. Eu presumo que seja precisamente sobre isso que André Vemans, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, esteja nesta altura a falar com a repórter da RTP Notícias. João, vamos lá aqui acompanhar a boleia do canal público. Numa altura em que também estávamos em pleno Covid. Hoje o dia estava favorável à votação? Sim, é exatamente como diz. Tudo leva a crer de certeza que vamos ter uma maior participação e por isso não será esse caso, que ainda por cima teve essas vicissitudes com o Covid, mas mesmo comparando com há 10 anos, em que não tínhamos Covid e era uma eleição, a primeira eleição, neste caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e maior, e por isso neste momento das 4 às 7 para o fecho das urnas, tudo nos leva a querer e esperar aí bem que a afluência será bastante superior a este ano. Uma eleição também muito concorrida, com 11 candidatos a concorrer a estas presidenciais. André Vemans, como é que está a correr o ato eleitoral em si? Há algum incidente, alguma preocupação? Não, o ato eleitoral tem estado a decorrer em perfeita normalidade, sem ser. Foi precisamente aquilo que André Vemans nos contava há cerca de uma hora aqui na antena do Observador. Dizia que não há qualquer problema, as assembleias de voto abriram todas e recorda então este dado que acaba de ser revelado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Participação nestas eleições presidenciais até às 4 da tarde, 45,51%. É já uma taxa de participação superior à taxa de participação global nas eleições de 2021, em que votaram 39,24% dos eleitores recenseados. E há pouco votou Ramalhianes, o antigo Presidente da República, salienta a importância das eleições à luz do contexto internacional. Vivem-se tempos de incerteza e preocupação, diz o primeiro Presidente eleito em democracia. A NATO possivelmente vai a Europa vai se confrontar com imensos problemas que dá dificuldade em ultrapassar, e o mundo, como aliás já se viu, passou da lei da ordem para o poder e a desordem. Um contexto internacional que vem reforçar a importância da escolha do próximo Presidente da República. Uma ideia salientada por outro antigo chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva. Entre apelos ao voto. Eu penso que é um tempo internacional em que o Presidente da República, um dos contributos que pode dar é precisamente captar internacionalmente apoios para a defesa dos interesses de Portugal. Neste momento, a única coisa que eu posso dizer aos portugueses e aconselhar é que não deixem de votar. O pedido de Cavaco Silva, que procurou chamar a atenção, tal como Ramalhianes, para a importância destas eleições na atual conjuntura internacional. E já votaram, entretanto, todos os candidatos à presidência da República. O último foi Manuel João Vieira. Votou em Campo Torico, Lisboa, e à saída saudou o caráter distintivo das eleições presidenciais. Eu acho que este dia é um dia importante para a democracia. É um dia em que o voto é direto numa individualidade, numa pessoa, e portanto é um voto que merece mais crédito
do que os votos que são para a Assembleia Legislativa, que são dispersados segundo determinadas regras. O caráter singular das eleições presidenciais, sublinhado por Manuel João Vieira, um dos 11 candidatos que se apresentam a estas eleições. O caso de João Coutinho de Figueiredo, que votou manhã bem cedo e afirmou que hoje está um belo dia, precisamente para isso, para votar. O dia está magnífico, eu gosto muito de eleições, é o dia em que a democracia se torna viva, que as pessoas escolhem o seu futuro e não há melhor ocasião para escolher o futuro do que um dia como este. Particularmente porque aquilo que está em escolha em Portugal hoje para um Presidente da República é algo importante para as pessoas, portanto o apelo é: venham votar. O apelo feito pelo candidato a Belém, apoiado pela IEL. Marques Mendes, e é isso que indicam os dados provisórios. Considera que a taxa de abstenção deve baixar? Estou confiante no resultado da minha candidatura, estou confiante numa boa participação eleitoral, estou confiante que a abstenção baixe, até por uma razão que há nestas eleições e que não havia tanto em anteriores eleições, que é a situação internacional. Um dos fatores que para Marques Mendes deve contribuir para a mobilização dos eleitores, também António José Seguro antecipa uma forte participação. Acredito que os portugueses vão mobilizar e vão votar, porque cada um vai querer decidir e contribuir para o futuro do nosso país. E, portanto, eu acredito no bom senso dos portugueses e também acredito que os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade para decidir, do seu ponto de vista, qual é o futuro do nosso país. A convicção de António José Seguro, que votou nas Caldas da Rainha. E em Lisboa votaram André Ventura e Henrique Gouveia Melo. Com um apelo comum. Primeiro, André Ventura. Votem, independentemente de em quem, saiam de casa e votem. Ou seja, nós não podemos passar o ano inteiro a criticar as coisas, ou a década toda a criticar as coisas, mas depois ficar no sofá no dia em que somos chamados a decidir. Quase em simultâneo votou Henrique Gouveia Melo. Desejo, sinceramente, que hoje seja um dia que é um hino à democracia, com a votação massiva dos portugueses. Isso é o que eu desejo, que os portugueses venham exercer a sua cidadania, que venham votar e, em consciência, façam as suas opções. O desejo de Henrique Gouveia Melo, como de resto a todos os outros candidatos. E em Amarante, no distrito do Porto, votou Jorge Pinto. Com este pedido dirigido a todos aqueles que estão recenseados. É importante que os portugueses votem massivamente, votem em consciência. Da minha parte, muita tranquilidade, muita felicidade, sentimento de dever cumprido e de consciência tranquila por ter conseguido ou ter trabalhado para isso e levar o debate, marcar a agenda com debates que interessam aos portugueses e agora, com toda esta informação, que os portugueses votem livremente é tudo o que eu posso esperar. Com sentimento de dever cumprido, aqui invocado por Jorge Pinto, está também António Filipe. Fiz uma campanha honesta, com seriedade, com convicção, procurando estar próximo das pessoas e dos seus problemas, dizendo aquilo que, do meu ponto de vista, aquilo que é necessário para o país e estou de consciência tranquila e amanhã estarei aqui com a mesma convicção. Conquistou hoje. Ainda entre os candidatos do espectro da esquerda, Catarina Martins convoca tantos quanto possível para um dia que é, sublinha, de celebração. É um dia que é muito importante ir votar e sim, é um dia que deve ser de celebração dos direitos de toda a gente, dos direitos de toda a gente a participar da democracia e a escolher como é que quer que seja o futuro de Portugal. O apelo feito por Catarina Martins ao final da manhã. Catarina Martins, que é um dos 11 nomes dos candidatos elegíveis que constam dos boletins de votos, mas não são os únicos. Não, João, há mais 3. Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, que protagonizam candidaturas que acabaram por não ser aceitos pelo Tribunal Constitucional. No entanto, os nomes já estavam impressos nos boletins. Facto que mereceu o lamento do candidato, de facto, André Pestana. Estão 3 protocandidatos que nunca chegaram a efetivar. Ou seja, acho que isso, de facto, não abona a favor, digamos, da nossa democracia, porque é mais um contributo para a confusão. E eu acho que era necessário haver a maior clareza possível e, nomeadamente, a nível dos debates, o direito igual para todos, para os 11, e depois, obviamente, no boletim de voto, nunca poderiam estar quem não cumpriu os requisitos legais. O lamento de André Pestana. E só falta ouvirmos o último dos candidatos que já votou. Foi também o mais madrugador, Humberto Correia. Votou logo por volta das 9 da manhã, uma hora depois da abertura das assembleias de voto, e para dizer que, aconteça o que acontecer, já ganhou. Eu atingi o meu objetivo, que era concorrer, e consegui. Os portugueses têm que ter orgulho de ser português. E faço um apelo ao povo português, que é: sigam sempre o caminho do bem, que esse é o melhor caminho e é o caminho que eu sigo.
O apelo de Humberto Correia, que votou no sul do país, em Olhão. E a fechar este Jornal das 5, olhamos para a Seleção Nacional de Handball, que joga a esta hora a segunda partida do Europeu. Depois da vitória frente à Roménia, Portugal defronta a esta hora Macedónia do Norte. Em caso de vitória, praticamente certo que Portugal vai carimbar o passaporte para a fase seguinte da competição. Estamos bem encaminhados, João? Acabou de marcar Portugal, empatada a partida 4-4. Portugal 4, Macedónia 4. E é assim que fechamos esta edição do Jornal das 5 da tarde. Vamos acompanhar ao longo desta hora este encontro da Seleção Nacional Portuguesa que participa no Europeu de Handball.